Bom dia, gente. Como eu prometi, a gente vai estar ao vivo agora para comentar as duas últimas questões de sintaxe de segunda-feira, de domingo e de segunda, que foi sobre sujeito, verbo, a transitividade verbal e os complementos verbais, né? E como meu celular ficou com um probleminha na hora que eu ia postar vídeos, e eu sempre posto vídeos curtos nos stories, comentando o gabarito das questões, resolvi entrar ao vivo aqui pra gente, bom dia, Kilvia, pra gente comentar então essas últimas questões, certo? Bom, gente, sobre sintaxe, que inclusive é o meu assunto preferido, né? Eu adoro, sou fã demais. O que estuda a sintaxe? Bom, quando a gente fala da classe da palavra, do que a palavra é, né, naquela frase, a gente está falando no âmbito da morfologia. E quando a gente fala da função, da relação que aquela palavra estabelece junto com outras na mesma frase, na mesma sentença, como essas palavras se relacionam entre si, como elas se subordinam a outra palavra, a outros termos, a gente está no âmbito da sintaxe, certo? Quem for meu aluno do EPP, deixa aí nos comentários. EPP é para passar. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando agora. Então, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. Eu, Sandy, sou uma mulher. Como se fosse a minha classe, né? Como se fosse a classe da palavra, no âmbito da morfologia. Para os meus alunos, eu sou professora. Mas se eu faço um curso, naquele momento eu passo a ser aluna. Para minha mãe, eu sou filho, mas para as minhas filhas eu sou mãe, obviamente. Para as minhas irmãs, eu sou irmã. Se eu vendo alguma coisa para alguém, eu não sou... Enfim, aquela pessoa é meu cliente, mas em outro contexto eu posso ser a cliente. Oi, Daniel. Bom dia, pessoal. PP, é isso daí. Então, onde é que eu quero chegar? Quando a gente fala, por exemplo, que aquela palavra é um substantivo, essa classificação diz respeito à classe gramatical, ao âmbito da morfologia. Mas aquele mesmo substantivo, ele pode exercer funções diferentes na frase. Ele pode se relacionar com as outras palavras de forma que cumpra papéis diferentes, como o núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, predicativo do sujeito, enfim, e outros, né? Então, eu sou mulher, mas eu posso ocupar diferentes papéis sociais e em nenhum momento eu deixei de ser mulher, né? É a analogia que eu sempre faço para a gente entender a diferença entre a classe, que é do âmbito da morfologia, e a função, a relação entre as palavras, que é do âmbito da sintaxe. Quando a gente fala do sentido das palavras, a gente está no âmbito da semântica, certo? Então você vai responder uma questão na prova e... se você vir menção a esse termo semântica, diz respeito ao sentido, ao significado das palavras, certo? Então, a sintaxe estuda exatamente isso, como as palavras se relacionam entre si, que funções elas estão ocupando ali, tá bom? Relacionadas umas com as outras. E como as duas primeiras questões foram sobre sujeito, né, a classificação do sujeito, e a segunda questão que eu postei ontem foi sobre a transitividade do verbo, a gente vai falar então um pouquinho sobre os termos integrantes, os termos essenciais, da oração. A oração é um enunciado que possui um verbo, certo? E esse verbo ele é a parte principal ali da oração. O verbo se localiza no predicado e a gente pode ter orações que não possuem sujeito, mas como para existir oração precisa existir um verbo, não existe então oração sem predicado, certo? O que é então, Sandy, o sujeito? O sujeito, gente, é aquele ser ao qual o verbo vai se referir, é o ser sobre quem eu declaro alguma coisa. E como é que eu identifico? A base para eu responder questões de sintaxe sempre é eu achar o verbo primeiro, gente. Eu preciso achar o verbo. Quando eu encontro o verbo, para eu identificar o sujeito, vou fazer aquela pergunta: quem é que? Certo? Então, na frase... eu coloquei duas frases na primeira pergunta de domingo e, se eu não me engano, a primeira tinha entregamos, alguma coisa assim, tinha um verbo, vamos supor que seja entregamos, né? Quem puder, inclusive, colocar aí as frases para mim, porque eu cometo esse erro de eu entro ao vivo e aí não lembro mais qual foi a frase da questão que eu coloquei.
Mas enfim, vamos supor que seja entregamos a encomenda à professora, vamos supor. O verbo é entregamos aí, né? O verbo é entregar. E aí eu pergunto, quem é que entregou? E eu tenho a resposta que é nós. E eu consigo identificar esse sujeito, ele não está explícito aí na frase, eu não consigo circular, por exemplo, esse sujeito, mas eu consigo identificá-lo pela desinência do verbo, que é o mos, certo? M-O-S. Esse finalzinho aí a gente chama de desinência verbal, é uma desinência que indica o número e a pessoa, indica que o verbo está flexionado na primeira pessoa do plural, nós. Então, mesmo que esse nós, esse pronome nós não esteja... Mesmo que esse pronome nós não esteja explícito na oração, eu posso identificá-lo pela terminação verbal, certo? Então, essa primeira frase da nossa questão é de fato um sujeito oculto, certo? Que também é chamado de implícito, pelos motivos que eu acabei de falar, e também é chamado de desinencial, que foi o termo que eu utilizei na questão, porque ele é identificável pela desinência do verbo, certo? A segunda frase tinha um verbo que estava flexionado na terceira pessoa do plural. E aí a gente tem um caso de sujeito indeterminado. Veja só, se na frase, na comunicação, no contexto ali, né, em que a frase está inserida, eu não mencionei previamente quem foi que praticou aquela ação e o verbo está na terceira pessoa do plural, isso me indica que eu não quis ou eu não posso naquele momento identificar quem praticou a ação expressa pelo verbo, certo? Por exemplo, eu chego e digo para você, gente, derrubaram suco ali na sala, Então, eu não posso identificar naquele momento, ou eu não quis identificar quem praticou a ação, mas alguém praticou. Então, veja só, com o sujeito oculto, ele não está explícito ali na frase, mas eu posso identificar quem. Já com o sujeito indeterminado, além de ele não estar explícito na frase, eu não consigo, não quero, não posso identificar quem foi que praticou. E esse sujeito indeterminado, ele pode ocorrer de duas formas. Ou com o verbo na terceira pessoa do plural, como eu acabei de falar, derramaram suco, quebraram o jarro da minha mãe, picharam o muro, certo? Ou com o verbo na terceira pessoa do singular com uma partícula si, se, si, certo? Só que esse verbo precisa ser ou transitivo indireto, ou intransitivo, ou um verbo de ligação, para que na terceira pessoa do singular, com essa partícula si, o sujeito seja um sujeito indeterminado, certo? Então, veja só, o verbo pode estar flexionado na terceira pessoa do plural, mas pode ser que na frase anterior, no texto, aquele sujeito já tenha sido mencionado, certo? Então, eu posso dizer o seguinte, deixa eu pensar aqui no exemplo. Meus sobrinhos vieram ontem para minha casa. Vieram ontem à minha casa, ponto. Bagunçaram tudo e eu tive que depois. Então, veja só. Meus sobrinhos vieram ontem à minha casa. Primeira frase aí, primeiro período. Aí, na frase seguinte, eu digo, bagunçaram tudo. Veja só, nessa segunda oração, bagunçaram tudo, o sujeito não está explícito aí. Mas na frase anterior eu já mencionei quem é, né? Bom dia, Jairo. Bom dia, gente. Deixa eu ver aqui quem é que tá aqui. Show. Então, veja só, na frase anterior eu já mencionei quem é que praticou a ação de bagunçar, que eram os meus sobrinhos. Então, nesse exemplo aqui, o sujeito de bagunçaram já não é mais indeterminado. É um sujeito oculto, porque eu consigo sim identificá-lo, certo? Então, essa é a diferença do sujeito oculto para o sujeito indeterminado, ok? Quando o sujeito ele é explícito, eu consigo circular ali numa frase, ele pode ser simples ou composto. O sujeito, né, o sintagma nominal que forma o sujeito, o conjunto de palavras que forma o sujeito da oração, ele tem uma palavra que funciona como núcleo, é a palavra que concentra o significado, a palavra mais importante. Então, se eu tenho o seguinte, o meu cachorro tomou banho hoje. O verbo é tomou, né? Esse é o caminho, gente, é sempre achar o verbo para eu conseguir identificar o sujeito, certo? O verbo é tomou, e aí eu pergunto, quem é que tomou banho? A resposta é o meu cachorro. O meu cachorro é o sujeito dessa oração.
Só que dessas 3 palavras, o meu cachorro, eu tenho uma que é a mais importante, que no caso aí é o substantivo cachorro, né? O substantivo ele vai ter essa função de atuar como núcleo aí dos termos, certo? Então, cachorro é núcleo. Como esse sujeito só possui uma palavra que funciona como núcleo, eu digo que ele é um sujeito simples. Mas se a oração fosse a seguinte: o meu cachorro... Opa, José, de qual a relação de complemento e predicado? Explica melhor, José, essa pergunta. Aí já eu respondo, tá? Então, gente, se eu reformulo essa frase e digo da seguinte forma: o meu cachorro e o meu gato são amigos. Qual é o verbo agora? O verbo ser aí, né? São. Quem é que são amigos? O meu cachorro e o meu gato. E agora, no meu sujeito, o meu cachorro e o meu gato, eu tenho 2 palavras que funcionam como núcleo, que são esses 2 substantivos, cachorro e gato. Então, agora esse sujeito não é mais um sujeito simples, porque ele tem mais de um núcleo. Agora ele é um sujeito composto, ok? Então, eu já falei para vocês de 4 tipos de sujeito. Eu falei do sujeito simples, do sujeito composto, que são explícitos na oração. Eu consigo circular aí com a caneta, se eu procurar eu consigo marcar. E os sujeitos que não aparecem na frase. O sujeito oculto, que não aparece, mas eu consigo sim identificar quem pratica a ação, né? No caso aí vai ser um pronome, nós, eu, tu, certo? Ele ou você ou ela. Ele é identificável pela desinência do verbo. Eu falei também do sujeito indeterminado, em que eu tenho alguém que pratica a ação, mas naquele momento eu não consigo ou não quero determinar quem praticou, tá bom? Então eu posso dizer assim, se está muito feliz aqui. Vive-se muito bem aqui no Ceará. Vive-se. Eu sei que alguém vive. Alguém pratica a ação de viver, mas nessa frase eu não consigo determinar quem. Não sei quem vive, certo? Derrubaram um suco na sala. Alguém derrubou. Eu sei que alguém praticou a ação de derrubar, mas eu não consigo determinar quem derrubou, ok? Já no caso das orações sem sujeito, em que o sujeito é inexistente, ninguém pratica a ação que está expressa ali pelo verbo. Não existe um ser, gente, a quem o verbo possa se referir, certo? Isso vai acontecer com os verbos que são impessoais. São verbos que expressam ações que simplesmente acontecem sem que haja um ser por trás ali daquela ação. E aí o caso mais fácil de a gente lembrar, deixa eu ler aqui a pergunta do José. Sempre confundo o que simplesmente complementa o verbo na oração. Como identificar ambos? José, eu continuo sem entender a tua pergunta, tá? Mas dá um exemplo, explica melhor aí, porque eu não estou conseguindo entender o que é que você quer saber aí de complemento, certo? Mas já eu respondo sim sua pergunta. Então, gente, o caso mais fácil de a gente lembrar de sujeito inexistente são os verbos que expressam fenômenos naturais. Veja só, o verbo chover, nevar, amanhecer, ventar, anoitecer, entardecer, pode fechar. Anoitecer, entardecer. Não existe um ser que pratique essas ações. São fenômenos naturais, eles simplesmente acontecem. São fenômenos da natureza. Eu não consigo chover, ninguém consegue chover, certo? Então, numa oração em que eu tenho o seguinte: choveu muito em Quixadá ontem, ventava muito ontem à tarde, tudo indica que nevará amanhã. Ninguém neva, ninguém chove, ninguém venta, certo? São ações que acontecem sem que ninguém pratique. São verbos impessoais. Nesse caso, a oração não possui um sujeito, ok? Não possui um sujeito. A oração não tem sujeito, tem apenas predicado. Mas pode ser que eu utilize esses verbos que expressam fenômenos da natureza em um sentido conotativo. O que é esse sentido conotativo? É um sentido figurado. Por exemplo, choveram elogios àquela apresentação. Choveram elogios, ou seja, aí eu já tenho, né, um sentido conotativo em que o verbo não é mais impessoal. Elogios choveram ontem, entendeu? No sentido de que houve bastante manifestação de elogios àquela apresentação, ok?
Outro caso que torna a oração sem sujeito, em que outro caso de verbo impessoal, os verbos ter e haver, quando significam existir. Então, eu não digo assim, houveram muitas reclamações àquele estabelecimento. Não. Aqui eu quero dizer que existiram muitas reclamações, aconteceram muitas reclamações. Então, o verbo ele não vai ele não vai concordar com reclamações, porque reclamações não é o sujeito do verbo haver, e sim o objeto direto. Eu vou já falar mais sobre isso. Então, não há quem pratique a ação de haver aí, simplesmente houve reclamações, ok? Então, tinha muita gente na sala. Podia haver uma pessoa ou 30 pessoas naquela sala. O verbo vai continuar no singular, porque nesse caso ele é um verbo impessoal. Certo? Pronto, José, entendi. Vou já falar aqui sobre o predicado, tá? Já eu vou falar sobre os complementos verbais, objeto direto e indireto. Assim que eu encerrar aqui sobre o sujeito, aí eu já começo no predicado, tá bom? Eu espero poder tirar sua dúvida aí, meu aluno querido. Então, gente, outro exemplo. Os verbos ser, estar, fazer, quando eles indicam tempo, passagem de tempo, indicam horário, indicam fenômenos meteorológicos, por exemplo, faz frio, hoje é terça-feira, o verbo haver indicando o tempo passado, há 3 anos estive aqui nessa cidade, certo? Está calor, são 10 horas. Então, nesse caso também não há quem pratique a ação expressa pelo verbo. Simplesmente esses fatos acontecem sem que exista um sujeito ao qual o verbo está se referindo, certo? Então, nesses casos, a oração não possui sujeito. Além desses 5 casos que eu falei para vocês, sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e o sujeito inexistente, a oração sem sujeito, existe a possibilidade de o sujeito da oração ser uma outra oração, subordinada àquela, certo? É o caso da oração substantiva subjetiva, o sujeito oracional, ok? Mas quando eu estiver falando para vocês sobre período composto, eu posso explicar melhor para vocês, ok? Então, naquela primeira questão que eu coloquei, a gente tinha o sujeito desinencial, sim, mas o segundo sujeito era indeterminado, certo? Então, por isso que o gabarito estava errado. Na questão de ontem, a gente tinha a moça, Ana, me entregou a caixa de chocolates. Ana me entregou a caixa de chocolates. E aí a questão dizia que o verbo entregar era bitransitivo e o me, esse pronome oblíquo me, funcionava como objeto indireto. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre transitividade verbal para a gente poder comentar o gabarito dessa questão. Muita gente marcou que o gabarito estava errado, mas o gabarito está certo, tá? E por isso eu fiz questão de entrar ao vivo aqui, porque o tempo nos stories é muito reduzido. E aqui eu tenho mais liberdade de tempo para poder explicar melhor para vocês, né? Tendo em vista que muitas pessoas responderam errado a questão, tá? Então vamos lá. O que é a transitividade de um termo, né? De um verbo ou de uma outra palavra? É quando aquela palavra, para ter o seu sentido completo, ela precisa de um outro termo, precisa de um complemento. Um verbo, por exemplo, na frase, se eu chego para você e digo assim, gente, eu vi, sem fazer nenhuma menção antes, eu vi. A primeira pergunta que vocês vão se fazer é, sim, viu o quê? Né? Porque você já espera que no ato da comunicação, em que eu preciso ser eficaz e enviar minha mensagem, você espera que eu seja completo, né? Que eu me comunique da forma mais eficaz possível logo, né? Enfim, então eu não vou dizer somente que eu vi, eu vou dizer imediatamente o que eu vi. Se a gente estava comentando antes, Sandy, você viu o que aconteceu ontem lá na faculdade? Sim, eu vi. Então você sabe exatamente, está implícito aí o sentido do que eu vi. Eu vi o que aconteceu na faculdade. Mas se sem fazer nenhuma menção anterior ao que eu vi, vai ficar um sentido incompleto aí, vai ficar faltando algo. Porque o verbo ver, ele pede um complemento. Então existem palavras que precisam de um complemento. O verbo ver, o verbo, por exemplo, quem sente, sente algo. Quem vê, vê algo. Quem come, come algo, certo? E existem verbos que também precisam de um complemento, só que esse complemento precisa ser iniciado por uma preposição.
Por exemplo, quem se refere a algo. Quem precisa de algo. Quem necessita de algo, certo? E existem verbos que pedem dois tipos de complemento. Um que não é iniciado por preposição e outro que é iniciado por preposição. Por exemplo, quem entrega, que foi o verbo da questão, entrega algo a alguém. Ou seja, o algo é o complemento aí que não é iniciado por preposição e o a alguém é o complemento que é iniciado por preposição. No caso aí, a preposição a, ok? Cadê o pessoal do EPP aí? Quero ver nos comentários. EPP. Show. Então, vamos lá. Esse verbo que pede um complemento é chamado de verbo transitivo. Se o complemento que ele pede não for iniciado por preposição, ele é um verbo transitivo direto. E se o complemento for iniciado por preposição, ele é um verbo transitivo indireto, ok? Então, eu preciso de água, quem precisa de algo. O verbo pede um complemento, por isso é transitivo. Esse complemento é iniciado por preposição. Esse complemento é iniciado por preposição, por isso é um verbo transitivo indireto, ok? Eu comi o bolo. Eu comi o bolo. Quem come, come algo. Então, verbo transitivo. Esse complemento, o bolo, não é iniciado por preposição, nesse caso, então, ele é um verbo transitivo direto, ok? Então, gente, esse complemento que é iniciado por preposição, como eu falei, é um objeto indireto, e o que não é iniciado por preposição é um objeto direto. Os pronomes oblíquos, tá? Me, mim, comigo, te, ti, li, nos, certo? Eles exercem nas orações a função de complemento, exatamente, certo? Eles têm essa função aí. Então, alguns pronomes, esses pronomes oblíquos, aliás, eles precisam, para você classificar a função deles como objeto, como complemento verbal, né? Quais são os complementos verbais? Acabei de falar, objeto direto e objeto indireto, certo? A gente precisa observar o verbo. Então, na questão, o que eu falei? Que o verbo entregar é bitransitivo. E o que significa isso? Que o verbo entregar precisa de dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Então, metade da questão já está certa aí, porque o verbo entregar, de fato, é bitransitivo. O que a questão dizia em seguida é que o me funcionava como objeto indireto. Sem demais, você falou que o objeto indireto é um complemento verbal iniciado por preposição. Mas vejamos o verbo entregar, vejamos a frase aí. Ana me entregou a caixa de chocolates. Olha só, quem entrega algo. O que Ana entregou? A caixa de chocolates. Então, a caixa de chocolate é o objeto direto. Quem entrega algo a alguém. Ana entregou a caixa de chocolate a quem? A mim. Então, o me, gente, significa a mim. É como se a preposição estivesse implícita aí, certo? Eu poderia dizer, Ana entregou a caixa de chocolate a mim. Então, a preposição ela pode vir implícita num pronome oblíquo. Se eu dissesse, Ana nos entregou a caixa de chocolate, esse nos, novamente, seria objeto indireto, porque ele significa a nós. E o a é uma preposição. Por isso que o gabarito da questão está correto, certo? Porque me funciona sim como objeto indireto. Ana entregou a caixa de chocolates a mim, certo? Então, ela entregou algo a alguém. Bom, além dos verbos transitivos diretos e indiretos e os verbos bitransitivos, eu tenho aqueles verbos que em si já possuem um sentido completo, ou seja, não precisam de um complemento ou de um objeto direto ou de um objeto indireto para ter aí a sua noção, né, o seu sentido fechado aí, certo? Por exemplo, eu vivo aqui. Quem vive, simplesmente vive. Eu não preciso completar o sentido desse verbo com um objeto direto ou um objeto indireto. O bebê nasceu. Quem nasce, simplesmente nasce. O avião decolou. Quem decola, simplesmente decola. A encomenda chegou. O que chega, simplesmente chega. Então, esses verbos têm o seu sentido completo e não precisam de complemento. São os verbos intransitivos, ok? E por último, a gente tem verbos que podem exercer a função apenas de ligar o sujeito
há uma informação, há um estado, há uma característica do sujeito permanente ou transitória, e essa característica está lá no predicado. Por exemplo, Sandy é professora, a menina está doente, você continua animado, a casa permanece arrumada. Veja que eu tenho aí nessas frases que eu falei, Sandy é professora, eu estou falando de uma característica da Sandy que está lá no predicado. Quando eu digo a casa permanece arrumada, show, Priscila. Expedito foi meu professor de sintaxe. Mande um beijo para ele. Então, a casa está arrumada. Eu tenho aí um verbo, que é o verbo estar, que está servindo somente para ligar o sujeito, que é a casa, a uma informação, a uma característica, a um predicativo do sujeito que está lá no predicado. Essa característica eu vou chamar justamente de predicativo do sujeito, certo? E ele está sendo ligado a esse sujeito por um verbo, que é um verbo de referência vaga, certo? Imagine o seguinte, quando eu falo para você correr, eu falo do verbo correr, nadar. A menina correu, o garoto nada na piscina. Você consegue imaginar uma ação acontecendo? Você consegue... esse verbo possui um significado mais, digamos assim, ele possui um referencial em si que o verbo ser, o verbo estar, ficar, permanecer, continuar não possui. Quando você pensa em nadar, você imagina alguém nadando, você mesmo nadando, mas quando você pensa no verbo ser o quê? Ele só faz sentido quando ele está ligando a alguma característica, a algo. Ser bonito, ser inteligente, ser feliz, ser professor, ser aluno, ser rico, ser engraçado, certo? O verbo estar do mesmo jeito, o verbo permanecer, o verbo continuar, ok? Então, esses são os principais verbos de ligação. E tem professores, viu, gente? Aí eu faço um alerta aqui para você. Às vezes na escola, o professor, com a melhor das intenções, te ensina um mnemônico, um acrônimo com as primeiras letras dos principais verbos de ligação. Só que isso é muito perigoso e eu não gosto de ensinar dessa forma, porque a língua, ela é dinâmica, ela é viva, e quando você fecha, você limita e olha, os verbos de ligação são esses. É muito prejudicial para o aluno, porque existem verbos intransitivos que podem funcionar como verbos de ligação. A transitividade verbal, gente, ela pode variar de acordo com o contexto, certo? Eu vou dar o exemplo para vocês de um verbo super versátil, que é o verbo virar. Eu posso dizer assim, ó, como naquela música infantil. A canoa virou. A canoa simplesmente virou, certo? É um verbo intransitivo aí. A canoa virou, no sentido de que ela, para usar uma expressão bem popular que a gente conhece, a canoa emborcou, certo? A canoa virou em torno de si mesma, é isso que eu quero falar. Mas quando eu digo, a minha filha virou o copo de suco, eu quero dizer que ela derramou o suco, ela entornou o copo de suco, certo? Então, nesse caso, a minha filha, né, o verbo virar afetou um objeto. Existe um objeto que foi afetado pela ação de virar, que foi o copo de suco. Nesse caso, virar é transitivo direto. Veja só, a canoa virou, verbo intransitivo. A minha filha virou o copo de suco, transitivo direto. E quando eu digo assim, ele virou um lindo rapaz, eu já tenho aí um verbo de ligação, certo? Ele se tornou um lindo rapaz. Ele está um lindo rapaz, ele é um lindo rapaz. Os verbos de ligação têm essa característica também, eu posso substituir um pelo outro e o sentido não vai se alterar muito, não vai prejudicar muito a sintaxe da frase, certo? O sentido vai se alterar, mas não vai prejudicar aí a gramaticalidade da frase, ok? Então, eu tenho, por exemplo, o verbo andar, que é intransitivo, certo? Eu andei por 1 hora, eu andei por 2 quilômetros. Quem anda simplesmente anda, certo? Intransitivo aí. Mas se eu digo assim, minha irmã anda meio triste, eu quero dizer nessa frase que ela está meio triste.
Então, olha só, a semântica, ela determina a sintaxe. Olha que interessante isso, né? Se eu quero dizer que ela está meio triste, esse verbo andar, ela anda meio triste, já não é mais um verbo intransitivo, é um verbo de ligação, porque ele significa estar. O estar indicando, está servindo para ligar o sujeito a um estado que eu informo aí sobre o sujeito. Ela está meio triste, ok? Do mesmo jeito como eu posso dizer, elas vivem preocupadas com as notas. Elas vivem preocupadas. Eu estou ligando aí o sujeito a um estado, a um estado em que o sujeito se encontra ali naquela situação. Então, é muito perigoso e é prejudicial para o seu aprendizado, você que estuda para concurso, se prepara para provas, você memorizar uma lista de verbos de ligação, porque a língua é viva, é dinâmica, né? A linguagem ela é fluida, né? Então eu não posso me prender, eu não posso fechar as possibilidades para os verbos de ligação. Bom dia. Então eu quero saber, não sei se o José ainda está aqui online, mas eu quero saber se eu respondi a sua pergunta, José. E eu quero que vocês façam perguntas aí, gente, nos comentários. Deixem os coraçõezinhos para mim, vamos lá? Eu acho tão bonitinho aqueles coraçõezinhos subindo. Então é isso, eu espero ter explicado para você o que é o sujeito, como identificar, para que você possa ter essa introdução aí sobre sintaxe. Essa semana, né, até sábado, a gente vai estar postando questões aqui, comentando sobre sintaxe, tá bom? Eu quero convidar você a participar de um mega aulão que vai ocorrer aqui em Quixadá no dia 31 de março, lá na quadra do CVA, com o Capitão Wagner, com o Ayrton Queiroz e nós do EPP também, do EPP Concursos. Eu quero convidar você que ainda não está se preparando com nenhum curso preparatório a fazer parte do nosso time do EPP, vem estudar com a gente, né? Nós temos aí a nossa sede lá na rua Rui Maia, na rua da Caixa Econômica, aqui em Quixadá, para a turma da tarde, e as turmas da noite lá nas salas do CVA, no Colégio Valdemar Alcântara, né? Então vem estudar comigo, português lá no EPP, vem estudar com a gente. Eu vou tentar salvar essa live aqui nos destaques, você vai poder assistir de novo, quantas vezes você quiser, lá nos destaques, aqui no meu perfil do Instagram, lá nos destaques de sintaxe. Da última vez, a minha internet deu problema assim que eu terminei a live e eu não consegui salvar. Mas aí eu subi para o YouTube, e se você procurar lá Sem de Falcão, eu não lembro agora qual era o tema, fonologia, fonema e letra, eu acho que era mais ou menos isso o tema. Você vai conseguir assistir lá, tá bom? Vai abrir curso para o TJ Ceará, sim. Formando a turma, a gente já abre aí a turma para o TJ, certo? INSS também, a turma em breve vai ser formada. E vocês podem falar lá no Instagram do EPP Concursos que o Edson, né, nosso coordenador querido, vai responder para vocês, certo, gente? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham... espero ter sido útil para vocês com essa mini aula de sintaxe. E eu encerro agora desejando um ótimo dia para você, um ótimo dia de trabalho, de estudos. Que Deus abençoe tudo que você fizer no dia de hoje, que seu dia seja maravilhoso, tá, gente? Um beijo para todos vocês e obrigada.